Uma equação diferencial ordinária, também conhecida como EDO, possui este nome pois o termo equação vem da ideia de igualdade, ou seja, estamos lidando com uma relação matemática em que os dois lados se equivalem. O termo diferencial indica que essa igualdade envolve derivadas. Essas derivadas podem ser de dois tipos, ordinárias ou parciais. E por fim, o termo ordinária refere-se ao fato de que a função em questão depende apenas de uma variável independente, como o tempo, por exemplo. As derivadas que aparecerão nas EDOs são as derivadas conhecidas do cálculo em uma variável. Vejamos dois exemplos de EDOs. Uma equação diferencial ordinária, EDO, como y' é igual a y, descreve a relação entre uma função incógnita y e sua derivada. Neste caso, y pode ser explicitada como y igual a y de x, indicando que y é uma função da variável independente x. O termo y' de x representa a derivada de y em relação a x. Outro exemplo de EDO é dado pela equação y duas linhas mais y' mais y igual a t, onde y aqui é uma função da variável independente t. Essa equação pode ser reescrita com a notação em que y duas linhas representa a derivada segunda de y em relação a t e y' indica a derivada primeira de y em relação a t. Vamos classificar agora as EDOs. Primeiro, faremos a classificação quanto à ordem. A ordem de uma EDO é dada pela ordem da maior derivada presente na equação. Como exemplo, consideremos a EDO dy dx igual a y. Note que a maior derivada presente nesta EDO é a derivada primeira. Por este motivo, diremos que a EDO é uma EDO de primeira ordem. Na seguinte EDO, observe que a derivada de mais alta ordem possui ordem 2. Portanto, dizemos que a EDO é de segunda ordem. Consideremos agora a seguinte EDO. Observe que n é um número natural e que a derivada de ordem n é a única presente na equação diferencial. Assim, esta é uma EDO de ordem n. Particularmente, se n é igual a 3, a equação diferencial se transforma em onde y elevado a 3 entre parênteses representa a terceira derivada de y em relação a x. Neste caso, a EDO é de terceira ordem. Por outro lado, o termo y elevado a 3, sem parênteses, indica y elevado ao cubo, ou seja, y vezes y vezes y. Não confunda estas duas notações. Vamos classificar agora as EDOs quanto à linearidade. Uma EDO de ordem n é dita linear se ela puder ser escrita na forma onde todos os coeficientes da função incógnita y e suas derivadas são funções da variável independente, neste caso, x. Isto é, a função incógnita y e suas derivadas podem ser multiplicadas por funções de x, mas não podem ser multiplicadas por y ou suas derivadas. Em resumo, a EDO necessita ser linear em y e em suas derivadas. Os dois casos particulares que mais aparecem na literatura são as EDOs de primeira e segunda ordem lineares. Uma EDO de primeira ordem linear possui o seguinte formato. Para exemplificar, consideremos a EDO dy dx igual a y, que pode ser reescrita explicitando-se seus coeficientes. Observe que o coeficiente de y' de x é igual a 1.
Podemos dizer que a função constante 1 é uma função apenas da variável independente x. Menos 1 é o coeficiente de y e g de x é igual a 0. Portanto, como conseguimos escrever a EDO no formato dado, ela é linear. Uma EDO de segunda ordem linear possui a seguinte forma. Vejamos como exemplo a seguinte EDO de segunda ordem. Observe que o coeficiente da derivada segunda é a constante 2. O coeficiente da derivada primeira é a função raiz de x, que é uma função da variável independente x. O coeficiente de y é a função ln de x e a função g de x é igual a x. Portanto, como a EDO pode ser escrita na forma dada, ela é linear. Por fim, consideremos o formato de uma EDO de terceira ordem linear. E consideremos o seguinte exemplo. Para analisá-lo, vamos escrever explicitamente os coeficientes de y e suas derivadas. Observe que temos um termo com y ao cubo e um outro com y. Colocando-se y em evidência, podemos reescrever a soma desses termos como 3 mais y ao quadrado, que multiplica y. O coeficiente da terceira derivada é menos 1, e não temos derivadas primeira e segunda na EDO. Por este motivo, seus coeficientes são nulos. Comparando os coeficientes dessa EDO com os coeficientes da EDO de terceira ordem linear, observamos que o coeficiente da derivada terceira é a constante menos 1. O coeficiente da derivada segunda é 0, assim como o coeficiente da derivada primeira também é. Porém, o coeficiente de y não é uma função apenas da variável independente x, ou seja, temos uma operação não linear acontecendo em y ao cubo. Por este motivo, a EDO é não linear. As EDOs lineares podem ser classificadas como homogêneas e não homogêneas. Consideremos a EDO linear de ordem n. A EDO linear é homogênea se o termo g de x, aquele que depende apenas da variável independente, for igual a 0. Consideremos a EDO de primeira ordem classificada como linear anteriormente. Essa EDO é homogênea, pois g de x é igual a 0. Por outro lado, a EDO linear é não homogênea se o termo g de x for diferente de 0. A EDO de segunda ordem vista há alguns minutos é não homogênea, pois o termo g de x é igual a x, onde x foi definido como estritamente positivo. Determinar a solução de uma EDO significa encontrar a função incógnita, y de t, por exemplo, que quando substituída na EDO junto com suas derivadas, torna a equação verdadeira. Vamos verificar que y de t igual a 3t mais t ao quadrado é solução da EDO t vezes y' menos y igual a t quadrado. Vamos derivar a função y em relação à variável independente t. A derivada de y é denotada por y' e corresponde à função 3 mais 2t. Substituindo y e y' na EDO, obtemos a seguinte expressão. Multiplicando t pelos termos em azul no parênteses e multiplicando por menos 1 os termos em amarelo no outro parênteses, obtemos. Simplificando 3t e menos 3t, resta do lado esquerdo da equação 2t ao quadrado menos t ao quadrado, que resulta em t ao quadrado. Portanto, y de t é solução da EDO dada.